Amados, para nós é um fato que, para que nós possamos ser alcançados por esse Evangelho, pela obra de redenção que se cumpre em Cristo Jesus, nós dependemos exclusivamente, o Evangelho prega isso e prova isso na história, em fatos da vida de Cristo, nos pré-anunciamentos de Deus, daquilo que os profetas também repetiram por gerações dentro da linhagem de Israel, para que toda a terra soubesse acerca disso. Nós dependemos e vivemos exclusivamente do testemunho do nosso Senhor. Então, se alguém tenta quebrar, ou se esse testemunho não fosse verdadeiro, não fosse íntegro, em todos os seus aspectos, em todos os seus detalhes, o principal que você temos que entender é que não há esperança para a humanidade, ou não haveria esperança para a humanidade se esse Evangelho não for um fato. Amém? Porque há o entendimento de que o homem, na sua natureza, na sua incapacidade, ele não consegue atingir o nível esperado por Deus na questão de poder servi-lo e adorá-lo. Nós não temos o que é necessário, nós não temos o que é suficiente, nós não temos o que basta, segundo o parecer de Deus, para servi-lo à altura. Por isso ele envia o mediador, por isso ele envia o Filho, para tornar possível aos homens. E aí cumprir em etapas, obviamente, né? Trazer aos homens essa justiça, se fazendo justiça por nós, para que por meio dele agora, por intermédio da fé, o homem tenha redenção. Esse é o fato exclusivo de Deus e o mais importante no que diz respeito à fé. Tudo aquilo que a Bíblia relata acerca de acontecimentos prévios, todos os anunciamentos que saíram da boca de Deus, cada sinal que Deus enviou a essa terra, foi dado aos homens desse mundo para testificar e glorificar acerca da pessoa do seu Filho. Porque sem ele não há fé, sem ele não há uma união com Deus, sem ele não há uma relação com Deus. Continuamos separados, continuamos distantes, continuamos sem a menor chance de redenção ou de salvação. Então existe uma tentativa, como existia na época em que o nosso Senhor esteve entre nós, existe também nos dias atuais, uma grande preocupação, que nós infelizmente não vemos só no mundo, mas vemos também dentro da igreja, em trazer descrédito, em trazer falsas teorias, né? Acho que teoria não preciso nem falar que é falso, mas trazendo teorias acerca da veracidade do testemunho e da pessoa do nosso Senhor. E como eu disse aos irmãos, tentando com isso, fazer com que pessoas deixem de crer em Cristo, deixem de entender que existe uma verdade e uma revelação da parte de Deus. E essa mesma experiência que eu estou falando aqui, esse mesmo parecer que eu estou falando com os irmãos aqui, passou pelo coração daqueles que estavam próximos a ele, como estes 11 aqui que nós verificamos o Senhor falar. Que para mim e para você fica uma coisa clara, não importa quem fala acerca de Cristo, não importa quem testemunha acerca dele, importa é que o testemunho dele é fiel e verdadeiro. Se isso sai pela minha boca, pela tua, ou de quem está lá fora, não importa. Aquilo que Deus fez através do seu Filho se prova por ele e pelo Filho. Não depende dos homens, não depende das instituições, não depende da ação humana, da contribuição, da concordância de nenhum de nós. O que fica para nós de fato da parte de Deus é, aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade não vai mudar. O seu parecer, a sua justiça e o preço que ele pagou por cada um de nós. E muito mais ainda, aquilo que é requerido dos homens para ter entrada a essa graça. Se nós não cumprirmos, não teremos entrada. Então a preocupação do nosso Senhor, que eu entendo aqui com esse texto, com essa palavra que Ele me deu, é exatamente que você chegue numa conclusão, primeiramente, se não há dentro de você essa dúvida, se não há dentro de você essa incredulidade, ou partes do teu ser, do teu interior, que ainda continuam subsistindo ou entendendo que você pode de si mesmo prover a Deus uma justiça ao nível, à altura e ao patamar que Ele requer, ou se você realmente está convicto de que em Cristo há suficiência. Porque a forma de você provar isso para Deus, não é você provar para mim ou para quem está do teu lado ou para os homens lá fora. É provar a Ele. Porque de todos os testemunhos que existiram acerca da obra do nosso Senhor, um para nós é o mais válido, que é o testemunho que vem do céu. Os homens testemunharam, como nós lemos aqui, e como a história registra. Mas o testemunho maior, o que torna isso válido, o que dá crédito, o que mostra para nós o quanto Deus ama a humanidade, é o testemunho que vem do céu. Amém? Então, vou trabalhar esses aspectos aqui com os irmãos, exatamente entendendo isso. A importância desse testemunho, as tentativas que nós identificamos na história, né, bíblica,
de dar descrédito a isso, e aquilo que também nós entendemos, né, que o Evangelho não depende do homem para que ele se cumpra na vida de nenhum de nós. Não depende de outros, mas depende de nós mesmos. Amém? Porque a parte de Deus ele fez, e no homem não funciona de forma automática. Nós precisamos ir até ele, e assim como ele cumpriu este Evangelho amando do Pai, o mesmo Evangelho tem que se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Então nós vamos abrir no texto de 1 João capítulo 5, versos 6 ao 12, que eu vou trabalhar bastante aqui com os irmãos inicialmente, para dar um entendimento da abrangência desse aspecto, dessa palavra testemunho, do quanto isso alcança na história, da eficácia e da suficiência daquilo que Cristo fez. Amém? 1 João 5, do 6 até o 12. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém. Bom, o testemunho do nosso Senhor, quando nós identificamos a pessoa de Jesus, amém, ou Cristo que se fez Jesus, nós identificamos no seu testemunho a sua vida, as suas obras e a sua missão. O Jesus homem e o Jesus Deus. E essas duas coisas, na obra dele, são inseparáveis. Amém? Porque ela tinha que ser cumprida para exatamente consertar, né? Ou trazer justiça por aquilo que o homem foi incapaz de fazer pela sua desobediência. Não por um erro de Deus ao formar o homem, mas por uma escolha que o homem resolveu assumir, e isso trouxe a ele comprometimento. Então, se Deus não viesse e não trouxesse da sua parte, ou não desse de sua parte, uma providência capaz de reescrever essa história de uma forma justa, de uma forma correta, nós continuaríamos separados desse Deus. Mas, como eu disse aos irmãos, entendendo sempre nesses 3 aspectos: vida, obras e missão. E aí nós vemos aqui no texto os 2 parâmetros desse testemunho: o do céu e o da terra. O Pai, como sendo o autor dessa obra, aquele que tem soberania sobre todas as coisas, e que o Filho jamais se colocou ao seu patamar, à sua altura, mas veio exatamente para cumprir a sua vontade, e mostrou de uma forma concreta, não deixando para você ou para mim alguma necessidade de que nós buscássemos uma interpretação, um entendimento, como muitos falam lá fora, até dentro da igreja. Eu interpreto que eu tenho que servir Jesus ou a Deus de um jeito ou de uma forma. Não tem interpretação, porque aquilo que Deus fez, ele provou em atos. Foi ação. Você vê os passos de Cristo se cumprindo. Você vê como ele agiu diante de todas as circunstâncias da vida. Aquilo que aflige a mim, afligiu a ele também. O medo, tudo que o ser humano pode sofrer de angústia, de ansiedade, com aquilo que nós vemos lá fora, de saber que você vive no mundo de engano, de mentira, de falsas promessas, ou de um mundo que é incapaz de demonstrar amor, que ele sentiu isso na sua pele, tudo isso nosso Senhor viveu. E num nível muito mais acima do que eu estou comentando aqui, porque eu estou comentando aspectos humanos. Ele veio trazer um amor puro e genuíno que nós não conhecíamos. E mesmo trazendo aquilo que nós não tínhamos direito, aquilo que nós não merecemos, e aquilo que nós não conhecíamos, ele ainda assim foi rejeitado, humilhado e padeceu por todos nós. Então, ao nível de sofrimento e de angústia que ele passou, extremo ali, que demonstra para mim e para você que ele estava disposto e doou tudo de si para que a vontade do Pai se cumprisse sobre ele. Para deixar para mim e para você o testemunho daquilo que nós devemos ser. Então não tem aqui interpretação de eu pensar agora que para eu servir a Deus, eu vou construir algo diferente, eu vou criar algo diferente, eu vou apresentar um comportamento diferente, que eu posso exemplificar para você. Eu vou ser uma pessoa próspera, eu vou dar bons recursos ou uma boa vida à minha família, para provar a Deus que eu amo a Ele. Não foi assim que o Filho provou.
Eu vou ser bom cidadão, eu vou ser uma boa pessoa para o mundo lá fora, né? Eu vou trazer curas dentro da medicina, ou seja qual for o aspecto da vida humana que você julgue que é importante, entre nós pode haver importância, mas para o Pai não há. Porque Ele veio para dar aquilo que essa nossa capacidade intelectual, humana, natural, não pode alcançar para Deus. O Filho veio dar o que nós não temos. Ele não veio aumentar ou acrescentar aquilo que nós já possuímos, mas veio dar tudo aquilo que nós não temos. E é nessa suficiência que o crente sobrevive. É nessa suficiência que o crente se mantém. De saber que em Cristo está depositado sobre ele todos os recursos da fé que eu preciso para servir a esse Deus. Amém? Então, como eu falava aqui para os irmãos, né? Em relação ao testemunho do Nosso Senhor no aspecto do céu que eu acabei não terminando. O Pai como sendo o autor, a palavra, ou seja, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus anunciou, o Filho testemunhou pleno cumprimento de todas as profecias e de cada anunciamento da parte desse Deus. O anunciamento maior, amém, de que o Filho viria para salvar o mundo e a pormenorização ou detalhamento desses anunciamentos ao longo da história. Como esse Filho viria, para qual finalidade, qual seria o seu aspecto em termos de virtudes de fé ou virtudes de Deus, o que estaria sobre ele que daria ao homem condições de identificá-lo, de reconhecê-lo quando ele se manifestasse. Amém? E por último, o Espírito Santo, que obviamente testifica acerca da obra do nosso Senhor. Amém? Na terra, nós vemos no texto 3 itens aí: a água, o sangue e o Espírito. E eu vou trazer texto para os irmãos depois para reforçar acerca disso. Amém? A água aqui, nós temos a representação da vida. Não a vida da carne, não a vida natural, mas a vida da alma. A vida que é ininterrupta para Deus, a vida que é eterna para Deus. Quando, de fato, o homem ou aquele que se sujeita a ele de uma forma completa, absoluta e plena. Amém? O sangue, que representa justiça, ou a verdadeira justiça para Deus. Porque não é possível para a humanidade, né, ou para aquilo que o homem causou por conta das suas próprias ações, da sua separação com Deus, esse pecado que gera morte, para que essa restauração venha, não é possível cumprir justiça sem derramamento de sangue. Eu vou dar texto para os irmãos, fica tranquilo. Amém? Mas isso aqui representa justiça. E o Espírito, que nesse caso aqui é a verdade. Como o próprio texto também dá esse entendimento, dá esse significado ao Espírito. Amém? Então, na terra, 3 são aqueles que testificam acerca do Filho. A água, ou seja, a vida que ele apresentou, a vida que ele viveu. O sangue, que é a justiça que ele cumpriu, e que só ele seria capaz de cumprir. Então, ele é o portador da justiça, ele é o portador da vida. Assim como ele é também aquele que é o portador da verdade. A verdade se cumpre nele. Ele estava sujeito à verdade.